Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos aqui para mais uma resenha de mercado. Meu nome é César Casolari, assessor de investimentos aqui na Amaralto Capital. Hoje vamos falar aqui sobre as notícias da semana, o que é mais importante aí, o que está acontecendo de importante no mundo e no Brasil e que está afetando aqui bastante os nossos investimentos. O título aqui de hoje é O Novo Ato Smoot-Hawley. Smoot-Hawley. Vamos ver o que é isso aí, o que tem a ver com os acontecimentos de hoje em dia, né? Primeiro, vamos dar um review aí na semana do mercado. O Ibovespa se recuperando esse mês, né? O mês de julho a gente terminou com uma queda de 4%, mas no mês o Ibovespa já está subindo aí por volta de 2,34. Esses dados eu peguei agora aqui, dia 15/8, sexta-feira, 12,10 mais ou menos. Durante a semana, o Ibovespa mais ou menos parado, né? Ele chegou a subir bastante no meio da semana, mas depois subindo 0,20%. E no ano temos aí 13,22. O dólar segue caindo, né? Está em 5,41 agora, caiu já 0,86 na semana, e no mês já caindo 4,18. Lembrando que o DXY, né, lá fora também está caindo mais ou menos nessa magnitude. Importante indicador aí, muito bom, tira a pressão da inflação para o Brasil, e facilita aí para a gente o controle aí do problema fiscal que a gente tem. O euro também está caindo bastante, caindo 2% no mês, 2% no ano e 1,64% no mês, ou seja, praticamente toda a queda do ano do euro foi nesse mês agora de agosto, então, dia 15 ainda, metade do mês. O IFIX subindo um pouquinho na semana, caindo um pouco no mês, 0,20 subindo na semana, 0,20 caindo no mês, mas no ano inteiro 10% de alta. Para quem tem fundo imobiliário, conseguiu entrar bem, está aproveitando aí uma alta de 10% nos últimos 12 meses, 2,21, ou seja, aquela queda forte que a gente teve no final do ano passado, de outubro a dezembro, já conseguimos zerar ela e subir um pouquinho a mais, né? Aqui mais embaixo, para quem está vendo no YouTube, está vendo aí os dados, né? Para quem está só ouvindo, vai ter que acompanhar aí. O DI Futuro, outro dado importante que a gente gosta de citar muito aqui, importantíssimo para os investimentos, está caindo no ano 12,56. No mês está caindo 3,27 e durante a semana já caiu 1,66 a média dos DI futuros. E quem está vendo aqui já percebeu também que nos últimos 12 meses, entretanto, ele já subiu, está em alta de 20%, né? O DI futuro subiu muito no final do ano passado, do meio do ano passado para o final subiu bastante, mas esse ano tem recuado. É uma boa notícia aí, quem tem, como sempre gosto de falar, quem tem IPCA, quem tem pré, ajuda também na bolsa, tudo isso aí vem subindo muito por conta desse recuo dos DI futuros, né? Os vencimentos futuros estão caindo bastante. Lá fora, o S&P, né? O índice importante aí da Bolsa Americana, subindo 1% na semana. O dólar, os títulos americanos de 10 anos subindo 0,61 na semana, e como eu tinha dito, né, o dólar frente a outras moedas, índice DXY, caindo 0,53 na semana, e agosto segue melhor que julho. Bom aí para quem tem investimento, se olhar na carteira, deve estar tendo um resultado positivo se você está bem diversificado, tem uma exposição aí bem equilibrada em todas essas classes de ativos, muito provavelmente sua carteira vai estar no positivo. Bom, então eu quero falar um pouquinho aqui sobre a lei do Smoot-Hawley, né, que são dois políticos lá dos Estados Unidos da década de 30, que a gente teve ali no final da década de 20, começo da década de 30, a grande crise da Bolsa de 29, né? Para quem gostaria aí de saber mais, acho que a gente fez um vídeo sobre as curiosidades, mas quem quiser tem esse livro aqui, ó, do 1929, do Ivan Santana. Ele escreve bastante sobre acidente aéreo também, mas escreveu sobre 29, né, sobre esse episódio da quebra da Bolsa, bem interessante. Não é um livro técnico, né, então quem não tem muito conhecimento aí de Bolsa e finanças, vale muito pelas histórias. Ele não conta só uma história, conta várias histórias de pessoas que foram impactadas, mas enfim, teve a crise ali de 29, a Bolsa recuou bastante, muita gente estava alavancada, perdeu muito dinheiro, e no segmento desse evento,
em 1930, os Estados Unidos anunciaram aí uma legislação protecionista, que aumentou drasticamente as tarifas sobre mais de 20 mil produtos importados, com aumentos que variaram, em média, entre 20% a 60% para alguns produtos. Essa medida aí, eu botei até uns cartoons aqui da época não, né? Tem um da época e tem um mais atual, fazendo a comparação óbvia, né? Que não é à toa que eu botei esse ato aqui, essa lei de 1930 aqui na resenha, para a gente ver quais são as similaridades que tem entre essa lei de 1930, os resultados, né? E principalmente o efeito aqui no nosso país, né? O efeito aqui no Brasil, né, da lei de 1930, de aumento de tarifas de 20 mil produtos, teoricamente, né, os Estados Unidos estava passando por uma recessão, estava com problema na indústria local, problema agrário, tudo. Então, o governo teve essa ideia, né? Acho que era um senador e um deputado, o nome da lei aí, mas não importa. Os Estados Unidos decidiram taxar, então, as importações para proteger o mercado, para aumentar a arrecadação, muito parecido com os objetivos do Trump hoje em dia. E por conta disso, o mundo entrou numa depressão grande, né? Não só por conta dessa lei, obviamente, mas a lei fez parte do conjunto de medidas que os Estados Unidos e o resto do mundo tomaram e que levou o mundo a uma crise inacreditável ali no começo da década de 30. Enfim, é um período muito interessante de se estudar, porque foi um período entre guerras, foi um período de ascensão dos Estados Unidos, depois sairia da Segunda Guerra com uma grande potência ali. Então, além de ser um período entre guerras, é um período de depressão econômica, é um período que tem ali um pouquinho, exatamente nesse período que o Hitler ganha força na Alemanha, enfim, são muitas mudanças num período muito curto de tempo ali, os primeiros 20 anos ali, 20, 30 anos do século passado. É um período interessante de estudar. Mas, enfim, o que aconteceu foi que todo mundo foi prejudicado, né? O mundo inteiro foi prejudicado por conta das tarifas aí do dia para a noite, de 20% a 60% de exportação para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente ainda tinha uma indústria muito pouco influente, né, no nosso PIB, tinha basicamente exportação de café e algodão e milho, essas coisas, mas principalmente café e açúcar. E a gente teve muito impacto aqui, né, na nossa economia também, né? Os produtos mais afetados, como eu falei, foram principalmente os agrícolas. O café foi o principal deles, né? A gente teve um problema sério com o café aqui. E ele já vinha, né? O preço do café já vinha caindo, já tinha tomado uma porrada ali em 1929 por conta da queda do preço de absolutamente tudo. Mas ele foi muito afetado por essas tarifas e pela queda global da demanda, que agravou muito a crise e aumentou os estoques não vendidos aqui no Brasil. Para quem já estudou essa história, esse período da história aqui no Brasil, sabe que o governo brasileiro comprava café e queimava, né? Assim, simplesmente para que os produtores não falissem, não parassem de produzir café, medidas de contrabalanceamento, enfim, vamos falar sobre isso, mas o açúcar também sofreu restrição, acesso ao mercado americano e europeu, em consequência das guerras comerciais tarifárias, dificultando a vida dos produtores brasileiros, né? Para quem café e açúcar eram os grandes produtos exportadores do Brasil, né? As usinas e os cafeicultores. E algodão e outros alimentos também, exportação de algodão, tabaco, de alguns gêneros agrícolas, também tiveram quedas significativas nesse período aí. E qual foi a posição do governo na época para combater essas medidas, né? Diversificação e fortalecimento do mercado interno, frente à queda das exportações, o Brasil buscou estimular o mercado interno e desenvolver a indústria nacional, né, com Getúlio Vargas. Políticas de intervenção estatal, como eu falei, o governo passou a intervir mais na economia, com foco na industrialização, visando ali o desemprego, reduzir o desemprego no setor agrícola, a adoção de políticas protecionistas, né, aplicou suas próprias tarifas para proteger a produção nacional, promoção de comercialização interna e ajuste na produção agrícola e negociações diplomáticas para minimizar os impactos.
Então, o que, que a gente tira disso, né? Se a gente pegar aqui o que está sendo feito no Brasil exatamente agora, né? Tem muito a ver com o que foi feito nessa época, né? O nosso... Eu botei até aqui, para quem está vendo no YouTube, né, um quadro comparativo, né? Que o Brasil, essa semana, lançou o Plano Brasil Soberano em resposta ao aumento de tarifas dos Estados Unidos, né, do Trump, que é a nova lei Smoot-Hawley, liberando aí linhas de crédito, né, de até 30 bilhões, que é a intervenção estatal, Fundo de Garantia à Exportação, que é a proteção interna das indústrias, está lançando negociações diplomáticas para evitar aí problemas fiscais, enfim. Eu botei esse quadro comparativo aí, né, do que foi feito aí nos anos 30 e o que está sendo feito agora é muito parecido, assim, inclusive são os 5 pontos principais, né, diversificação do mercado interno, política de intervenção, adoção de políticas protecionistas, promoção da comercialização interna e negociações diplomáticas. Tudo aí tem o que foi feito na década de 30, também está sendo feito agora de uma forma ou de outra, amenizou um pouco, né, na época acho que a crise era bem maior, né, a crise mundial era bem maior do que a suposta crise que a gente tem hoje aqui mundial, não está tão grande assim, mas a China já demonstra problemas aí de demanda, os Estados Unidos pode ter problema. Essa semana, a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos aqui, mas essa semana o Fed deu declarações duras aí em relação ao corte de juros. Antes parecia que ia, agora não parece mais. A gente tem que começar a ver os efeitos aí dessas tarifas também no resto do mundo. Obviamente, em 1930, essas tarifas chegaram no momento que a economia já estava depreciada, né? Já tinha problema de demanda, já tinha problema de oferta, já tinha queda de preço no mundo inteiro. Enfim, a Europa é uma bagunça no pós-guerra, né? Os contextos são muito diferentes, mas, de qualquer maneira, a gente pode dar uma olhada aqui e tentar tirar algumas conclusões, principalmente nos efeitos aqui que vai ter no Brasil, né? Na época, o Brasil era um país muito diferente, mais agrário, né, como a gente falou aqui, não tinha como o maior parceiro comercial a China, como a gente tem agora, mas, em compensação, dependia muito do mercado externo, como a gente ainda depende das nossas exportações, e, e as medidas estão sendo praticamente as mesmas, assim, tudo muito parecido, apesar dos Estados Unidos hoje ter muito mais força, né, do que tinha na época, em 1930. Os Estados Unidos era uma grande nação, mas ainda não era considerado o país mais importante ali do mundo. Então, falando nisso, vamos seguir aqui, então, ficamos aí com essa comparação histórica da lei, dos efeitos, né, principalmente dos efeitos que a lei teve em 1930 para os Estados Unidos, que agravou a recessão lá, né, teve um efeito contrário, teve menos incentivo, menos dinheiro rolando, apesar de poder ter protegido algum setor ou outro, ou até aumentado a arrecadação. Não, o resultado não foi exatamente aquilo que os Estados Unidos queria, que era tipo ter um produto, uma produção interna que compensasse essa queda da produção no resto do mundo, que estava sendo influenciada ali por eles por conta da crise de 29. A crise ainda durou até 1934, mais ou menos, e foi por vários motivos que acabou ali. Enfim, não vem ao caso agora, mas a gente entende que os efeitos das tarifas de Trump podem ser muito parecidos com o que aconteceu naquela época, numa extensão menor, né, dado que o contexto era um pouco diferente. Porém, o que a gente está vendo é uma pressão inflacionária nos Estados Unidos maior. Sim, aumentou a arrecadação de tarifas nos Estados Unidos, subiu absurdamente, mas isso não necessariamente significa... Primeiro, porque tudo ficou mais caro, tudo que eles importam ficou mais caro. Inclusive, o que a gente sempre gosta de falar aqui, né? Quem quer exportar tem que importar. É muito difícil o país ser autossuficiente e exportar, né? Nem sei se tem exemplos aqui de países que conseguem, tem tudo que eles precisam para produzir para depois exportar. Se tiver, vai ser um país muito pequeno e um produto que não precisa de praticamente zero tecnologia. Não é o caso aqui do Brasil, nem da indústria do agro é assim, né? A gente precisa de importação. Então, isso sempre, quase que invariavelmente, aumentar a tarifa de importação, vai aumentar o custo,
o seu preço, a sua inflação. E esse é o primeiro ponto, né, que eu queria trazer aqui. E o segundo é justamente o impacto no Brasil e as nossas reações, sendo bem parecidos com as reações que a gente teve lá em 1930. Aumentar, o governo vai ter que enfiar a mão no bolso, vai ter que aumentar o endividamento, vai ter que, se quiser, né, tomar essa, se for por esse caminho, vai ser aumentar o gasto. Pode ser que seja dentro do superávit, no cálculo superávit ou não, né? Está dependendo aí do Congresso. Também colocar essa rúbrica fora do cálculo do superávit. Ótimo, o superávit está preservado, porém a gente sabe que o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, nem que seja o governo se isentar de cobrar alguma coisa, enfim. É uma situação ruim para a gente também, vai piorar aqui a nossa questão fiscal. Lá nos Estados Unidos, portanto, o Trump entende, estende suspensão das tarifas contra a China por mais 90 dias. Né? Lembrando que eu falei que semana passada que o dia 12 de agosto era a data marcada para as tarifas voltarem, né, a ser de 100 e tantos % entre Estados Unidos e China, porém, como também muita gente previa, inclusive eu falei que provavelmente vai ser postergado e foi, ele estendeu por mais 90 dias para as negociações continuarem, né? E essa extensão sinaliza aí que os Estados Unidos precisa muito que esse acordo com a China saia. Isso vai aumentar demais os custos nos Estados Unidos, mais ainda, né? 100 e tantos % das importações da China vão aumentar. Isso aí vai ter uma pressão inflacionária gigantesca, que é tudo que o Trump não quer, apesar de estar tomando essas medidas. Tudo que ele não quer é que haja pressão sobre a inflação e que o Fed pare de cortar os juros ou volte a subir, enfim. É uma péssima situação aí para o Trump, para os Estados Unidos, e respinga aqui no nosso país, né? A gente gosta sempre de falar que quanto menor a taxa nos Estados Unidos, melhor para o Brasil, principalmente a taxa futura. Por outro lado, né, a gente tem outra informação aí importante, que foi a inflação ao consumidor. O CPI dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho. O CPI é o índice de inflação deles lá, o consumidor. Ele subiu, ele está agora registrando 2,7% em 12 meses, um pouco abaixo da expectativa de mercado, que era 2,8%, mas o núcleo tem um avanço ali em 6 meses, e isso que chamou a atenção do Fed. Inclusive, o presidente do Fed de Chicago, um cara chamado Austan Goolsbee, ele expressou muita cautela em assumir que as tarifas não aumentarão a inflação e continua sem se convencer de que o mercado de trabalho está enfraquecendo, embora esteja aberto a ajustar sua postura com base nos dados que serão divulgados antes da reunião do Fed em setembro, que é a próxima reunião aí para a definição da taxa de juros. Ele também notou aí que sinais contraditórios no mercado de trabalho. Ele está atribuindo a desaceleração na criação de empregos, em parte a redução da imigração e não a fraqueza da demanda. Enfatizou a necessidade de uma queda sustentada da inflação antes de apoiar corte nas taxas, ou seja, a gente já viu que na última reunião do Fed tivemos divergência de 2 votos, que não acontecia desde 93, né? Nas reuniões do Fed, a esmagadora maioria, quase unanimidade, era unanimidade. E agora não foi assim que aconteceu. E essa declaração do presidente do Fed de Chicago também levanta questões em relação à definição da redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Parece que está cada vez mais longe. Como ele disse, os sinais do desemprego pode estar mais ligado à questão da imigração do que à questão de realmente ter algum problema de demanda, né? Seria o ideal para o Fed ter problema de demanda, ter aumento das demissões, aumento do pedido de seguro-desemprego, queda consistente da inflação, aí sim voltar à temporada de corte de juros nos Estados Unidos. Parece que não é isso que está acontecendo, para a nossa tristeza aqui, eu diria. Ruim para a gente, ruim para eles, pior para a gente. Bom, aqui também essa semana foi a divulgação do IPCA de julho. Fechou o IPCA de julho até o dia 31 de julho, e essa taxa ficou em 0,26% ao mês, que foi um pouquinho acima da taxa de junho, que foi 0,24%. No ano, o IPCA acumula alta de 3,26%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,23%, abaixo dos 5,35% dos 12 meses imediatamente anteriores, ou seja, mês de julho do ano passado saiu uma taxa alta, entrou agora uma taxa menor. Em julho, o setor que mais impactou aqui no nosso índice foi o grupo habitação, de novo,
como já tinha mostrado, no IPCA 15 já tinha mostrado isso, né? Registrou uma alta o grupo habitação registrou uma alta de 0,91, que é uma variação de 3% na energia elétrica residencial, que são 0,12 pontos no total, um pouquinho, quase a metade dos índices, e a alta reflete o reajuste de 13,97 em uma das concessionárias de São Paulo, 10,56, vigente desde 4 de julho, por conta da bandeira vermelha, energia elétrica, enfim, quem já tinha falado para o IPCA 15 se refletiu diretamente no índice total do mês, obviamente. Eu botei alguns gráficos aqui, para quem puder ver no YouTube, vai ver esses dados aqui. Gostaria de mostrar aqui, né? Muita gente fala assim, IPCA não serve para nada, né? Eu sinto aqui no meu bolso muito mais inflação do que o índice, enfim. Aí vai depender bastante de onde, né? De onde você mora, porque o primeiro IPCA só pega grandes regiões metropolitanas do Brasil. Você mora no interior, obviamente, pode ser que o IPCA não reflita realmente sua inflação. E cada cidade, né, cada região metropolitana tem um peso, né? Se você olhar aqui, ó, o gráfico que está aqui, o peso de São Paulo, por exemplo, é 32%, Porto Alegre, 8,6%, e Campo Grande já é 1,57% só do peso, Rio Branco, 0,51% do peso total do índice, né? Um índice ponderado pelo tamanho da região metropolitana que ele está medindo. A gente tem aqui também o gráfico mostrando o tanto que subiu só a parte de habitação nas regiões metropolitanas. Tem estados aqui, como Campo Grande, São Luís, que tem a variação negativa na energia elétrica, apesar de tudo. Em São Paulo teve, como eu falei, 10,56. Em julho, no ano, só o grupo habitação já subiu 17,81. Em 13 meses, 13,59. Então, o impacto em São Paulo é muito grande do aumento da energia elétrica, o que, depois que ponderado em 32% no índice total, pode puxar mais o IPCA. Por exemplo, quem mora em São Paulo, que está com uma inflação nos últimos 12 meses de 5,67%. Em Porto Alegre, essa mesma inflação de 12 meses foi apenas 4,90%. Rio Branco, 4,65%. E Belo Horizonte, por exemplo, 5,66%. É a maior de todos. Mas é só um ponto de diferença, eu sinto muito mais. Tal. Então, é porque tudo isso é ponderado, né? Foi a forma menos complexa que a gente achou de medir a inflação no Brasil até hoje, que é como todos os países fazem, né? É medir uma cesta de produtos, colocar uma ponderação para cada cesta e ponderar dentro da região também que está sendo medido aquilo de acordo com a população, a quantidade de pessoas que moram ali. Então, né, não se sinta não representado, muito provavelmente ninguém se sente representado pelo IPCA, mas é uma média, um índice que tenta medir a inflação e é o nosso índice oficial. Tá certo? Boa notícia, apesar 0,26 não é um número baixo o suficiente para nos ajudar, porém a gente está vendo aqui que, tirando a habitação, né, que foi responsável por 0,15 do índice, né, desculpa, 0,14 do índice de 0,26, o outro maior foi 0,8 despesas pessoais, 0,7 transportes e tal. Se tivesse na média, né, tira aí 7 pontos, estaríamos aí com 0,14, 0,15, que seria uma boa taxa para o mês. Mas, em virtude desse aumento do uso da bandeira vermelha de energia, uma pressão maior aí sobre o IPCA, vamos acompanhando como sempre, né? Vamos dar uma volta agora pelo mundo, ver o que está acontecendo aí nos outros mercados importantes do mundo. Primeiro, o problema com tarifas, né, chegou na China. Os dados de atividade na China preocupam muito o mercado. A taxa de desemprego subiu de 5% para 5,2%, e as vendas no varejo vieram bem abaixo do esperado lá na China, né? O governo chinês mantém as metas para 2025, um crescimento econômico em torno de 5% ainda, e a inflação do consumidor na faixa de 2%. Para sustentar a economia, Pequim anunciou um aumento na emissão de títulos de longo prazo e elevou a meta de déficit fiscal para 4% do PIB. Além disso, planeja a criação de mais 12 milhões de empregos urbanos e expansão de programas sociais para impulsionar a demanda doméstica. Vai precisar correr atrás bastante a China, porque o problema lá é ainda agravado pela questão das tarifas, né? E essa negociação que não chega muito no fim, apesar de, enquanto negociam, a taxa ser baixa, né? Acho que foi
30% ou 40%, mesmo assim, bem mais alto do que estava antes. Leva preocupação aí para o crescimento da China e para o crescimento do resto do mundo, né? Isso implica aí em muita gente que produz ou compra da China também ser impactado. Os mercados emergentes registraram recorde de entrada de fluxo esse ano, né? Então, os mercados emergentes, Brasil, América Latina, Sudoeste Asiático, enfim, todo mundo aí tem recebido mais entrada de fluxo de fluxo estrangeiro, né? Que a gente considera. A gente acompanha aqui a do Brasil bem de perto toda semana, né? E vamos. Uma boa notícia também para quem está investindo aqui em ações, principalmente, né? Esse fluxo aí tem a ver mais com renda variável do que com questão de taxa de juros. Aqui no Brasil, a gente está com, até o dia 13, teve uma entrada de 1 bilhão, uma leve reversão, né? Vinha caindo desde 3/7, essa entrada vinha caindo, caiu bastante até o dia 6/8, 6 de agosto, e de repente começou uma reversão de entrada. O acumulado do mês de agosto está em 273 milhões, hein? Bem pouquinho, estava negativo. No ano de 25, o saldo, porém, está em 20 bilhões. E última notícia aqui pelo mundo é a inflação na Argentina, que chegou a 17,3% no ano, nos últimos 12 meses, está em 36,6%, né? Parece muito, mas como a gente vem acompanhando, estava em 270% quando o Milei subiu. Esse mês foi 1,9%, um pouquinho acima de junho, né? Que tinha sido bem mais baixa. E com isso, a Argentina atinge ali pode atingir esse ano uma média, se mantiver essa média mensal, a inflação anual cai para 25%, que parece muito, mas frente ao que vinha enfrentando, é uma redução drástica, né? Ainda há muita preocupação na Argentina, como a gente gosta de falar aqui, apesar do acordo que ela fez com o FMI para dar uma estabilizada na questão das contas externas, né? Ou seja, reserva de dólar suficiente para não ter um ataque especulativo em cima do peso, todo mundo querendo comprar dólar, trocar peso por dólar, ela ainda precisa achar uma fonte sustentável de entrada de dólares para manter, né, para ter menos possibilidade ainda de ataque especulativo. Em segundo lugar, melhorar as finanças, melhorar questão fiscal, todos esses dados, porque o título argentino ainda é considerado CCC, né, apesar de ter subido alguns degraus aí do absoluto lixo para um lixo um pouquinho menos fedido. Esse rating aí, né, que as agências fazem lá o rating que as agências atribuem ao papel, né, ao título do seu país, influencia demais, principalmente no diferencial de taxa de juros que você tem que pagar sobre o título americano. No Brasil também está subindo, ainda não ganhamos grau de investimento, que seria o ideal, mas parece que estamos um pouco longe ainda. Mas, de qualquer maneira, essa é uma notícia boa lá para a Argentina. Sempre melhorando aos pouquinhos, né? Não que esteja bom ainda, a gente sabe que o trabalho lá vai ser duro de reconstrução de toda a economia, da credibilidade do governo, da credibilidade não só do governo Milei, mas da credibilidade do Estado argentino, né? Da economia argentina de uma forma geral. Apesar do que agora eles estão com uma moeda mais forte, né? Em relação à nossa, por exemplo, e estão conseguindo importar de forma mais barata carne, couro, tal, tudo que eles precisam. E também eles precisam começar a investir em algum tipo de produção interna. Não adianta só ficar também importando, que aí os dólares que eles pegaram com o FMI ou que eventualmente vão entrar por conta de outras coisas que eles fizerem, vão acabar saindo para financiar o consumo argentino, né? O ideal não é isso, o ideal é o consumo ser financiado com produção interna e a produção ser financiada com importação e também financiar a exportação, no mínimo, para equilibrar essa entrada e saída de dólares. Bom, em resumo, temos aí uma situação complicada aí, né, da questão das tarifas, que não parece sair do lugar, principalmente dos Estados Unidos com a China. Estados Unidos com o Brasil vão precisar de uma diplomacia muito firme ali para ver se a gente consegue abaixar um pouco as tarifas que forem impostas ao Brasil.
Tem a questão política ainda, né, que a gente tem pouco a falar aqui, né, não é nossa especialidade, mas é uma situação muito complicada também de ser resolvida. Mas os indicadores aqui para o Brasil estão um pouquinho melhores do que se imagina, né? Não estou falando de dívida nem de questão fiscal, mas estou falando de investimento, de indicadores aqui para os nossos investimentos. Vamos ficar de olho aberto aí para o que pode vir no futuro, principalmente para o ano que vem, ou como vamos fechar esse ano aí a questão fiscal, quanto de orçamento vai estar fora do cálculo, né? Isso é importante olhar, porque isso, obviamente, não vai influenciar no superávit primário ou no déficit primário, mas vai influenciar na relação dívida-PIB, principalmente se o PIB vier um pouco abaixo do que está sendo previsto esse ano, tá? É isso que eu tinha para falar essa semana. Todo mundo, ótimo final de semana. Até semana que vem. Tudo de bom e bons investimentos. Um grande abraço.